Saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Que friozinho gostoso, né, gente? Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite, que escolheram estar na casa do Senhor, apesar desse frio. Vamos iniciar a nossa noite, então, agradecendo ao Senhor. Estivemos aí por 3 semanas em lockdown, então não pudemos estar aqui presencialmente, mas o Senhor nos sustentou. E hoje cada um de vocês pôde estar aqui, porque está saudável, porque está bem, porque dentro da sua casa está tudo bem. Então vamos agradecer ao Senhor. Paizinho, muito obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo alimento, Senhor, porque em nada tem nos faltado. Senhor, esteja conosco nessa celebração, Pai. Fale aos nossos corações, que o Seu Espírito Santo ele possa se fazer presente aqui, fazer passeio em nosso meio. Paizinho, receba os nossos louvores, Pai, a nossa adoração, Pai, que cheguem ao Senhor como um cheiro suave. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Vamos iniciar, então, louvando ao Senhor. Vamos aquecer o nosso corpo e os nossos corações, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é o único digno. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor e nesse momento você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar se dirigindo aqui à frente. E como eu lembrei hoje de manhã pela EBD, não se esqueçam do que foi anunciado no grupo de membros da igreja sobre a doação de cobertores. É bom a gente se lembrar que se a gente tem sido abençoado, é bom que a gente abençoe outras pessoas. Se tem um cobertor sobrando na sua casa, traga até a secretaria da igreja, procure o irmão Francisco. Vamos louvar o Senhor. Hey
Pai, por cada dízimo e oferta aqui depositado, Senhor, por cada casa aqui representada, Senhor, que se façam cair chuvas de bênção, Senhor, por cada casa aqui dessa igreja, Senhor, no lar de cada irmão, Paizinho. Continue conosco, Pai. Nesse momento, nós vamos cantar que não temos nada, nada além do Senhor. Nada além do Senhor, Paizinho. Enche os nossos corações, Senhor, da sua presença, Pai. É o que te pedimos. Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá.
Declare para o Senhor, nada é impossível para Deus. Cante. Acabamos de cantar. Não há nada impossível para o Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, dos dias difíceis que temos vivido, mas que não percamos a esperança, Senhor, em momento nenhum, pois nada é impossível para o Senhor. Nós sabemos disso, Pai. Nós sabemos que as palavras, ela têm poder, Pai. Nós declaramos, Senhor, que tudo que nós queremos que seja impossível na nossa vida, Pai, nós queremos ainda mais fortemente que para o Senhor nada é impossível, Pai, que o Senhor luta as nossas guerras, Pai, o Senhor batalha as nossas batalhas por nós, Pai, o Senhor vai à nossa frente, abrindo os caminhos, Pai, quebrando as correntes que nós achamos que nos prendem, Pai. Senhor, arde em nossos corações, Pai, aquilo que cantamos essa noite, Pai. Nada é impossível para o Senhor, Paizinho. Lute as nossas lutas, Pai. Batalhe as nossas guerras, Pai. Nós possamos depositar a nossa confiança somente no Senhor. Nada é impossível para ti. Diga nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Senhor, Ele pode tudo. Tudo que a gente não pode, Ele pode. Acreditem. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, igreja. Amém. Que saudade de poder estar aqui com os irmãos. Que saudade. Quase que eu não acerto o endereço da igreja hoje. Mas pela Gedar ainda vão ter uma costelinha do lado. É por aqui, bem, por aqui, por ali, quase. Mas, irmãos, uma saudade tremenda poder
estar aqui à frente, está falando: Deus, parece que é a primeira vez que eu vou pregar, parece que é a primeira vez que eu vou subir o púlpito, e vim com o coração muito agradecido poder estar aqui, e vencendo essa fase que junto nós vamos atravessando. Quem está comigo nessa corrida cristã, louvando e glorificando a Deus, diga amém. Quem está comigo acreditando que o nosso alvo é Cristo Jesus e não vamos tirar os olhos dele, diga amém comigo. Amém. E nós vamos junto nessa, e nada pode nos separar desse amor que nós acabamos de cantar. Nada é impossível, nada é impossível. E se nós estamos com ele, somos mais do que vencedores. Nada pode atrapalhar na nossa caminhada, nada pode atrapalhar no nosso alvo, nada pode atrapalhar de nós seguirmos em frente. Mas você fala: pastor, essa pandemia aí tem afastado tanta gente da igreja, inclusive você. Mas nós sabemos, irmãos, a razão, o motivo, e a igreja sabe a razão por que alguns estão, mas não são coisas que vão atrapalhar a nossa comunhão com Deus, porque Deus, Ele olha para a intenção do nosso coração. Eu posso estar até aqui, mas meu pensamento, meus corações estão nas minhas coisas lá fora. Então, irmãos, nós louvamos e glorificamos a Deus. E hoje eu não estou só aqui, estou com todos vocês, cantando, louvando, glorificando esse hino Castelo Forte do nosso cantor cristão, que hino poderoso, maravilhoso, né? Então, e para esse nada é impossível. Mas e para nós? E para nós? Nós podemos, nada é impossível para mim? Nada é impossível se eu estiver com Jesus. Mas nós estamos aí, irmãos, numa verdadeira caminhada, numa caminhada de fé, aonde nós precisamos ser valentes, onde nós precisamos ser disciplinados, onde nós não podemos tirar o nosso foco, que é Jesus, onde nós não podemos olhar para a direita, para a esquerda, para trás, mas olharmos para frente, sempre em frente, e nunca à direita e esquerda, que você pode ser atropelado, você pode se desfalecer. Então, irmãos, se você está comigo nessa caminhada, em nome de Jesus, dizendo: somos mais do que vencedores, diga amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Isso você tem que fazer em casa todo dia. Sabia disso? Você tem que glorificar a Deus em casa, você tem que dar amém em casa, você tem que orar em casa, você tem que ler a Bíblia em casa, você tem que estudar a palavra de Deus em casa, e ela é a primazia em todos os sentidos. Então a palavra de Deus diz assim, irmãos, no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 3. Parabéns aí, Gabriel. Afiado, hein, os dedinhos. Acabei de falar, o homem já achou o texto. Portanto, nós também, isso serve para mim e para você, foi escrito lá para os hebreus. Mas lê comigo essa parte aí, todos juntos. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, nós também, tá? Então você também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nada é impossível, nós cantamos aqui, se nossos olhos estiverem lá. O qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto,
Ele suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado, presta atenção nessa palavra, assentado à direita do trono de Deus. Ele está o que na direita do trono de Deus? Sentado. Não é que diz o texto? Sentado. Depois nós vamos chegar lá. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Porque não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus, temos orado aqui, ó Deus, ao Senhor, que é o autor, é o consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus, que desprezando toda a afronta, que desprezando todos aqueles que o acusavam, sem merecer, o Senhor não olhou para trás. O Senhor tinha um alvo, e este alvo foi conquistado para a honra, para a glória de Deus e para a nossa alegria, para a nossa salvação hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma corrida espiritual. Uma corrida espiritual que eu e você estamos travando. E vocês sabem que corrida, Paulo já disse, capítulo 9 do 1 Coríntios, versículo 24. Ele usa a figura do atleta. Muitos correm no estádio, porém, só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Que o alcanceis. O quê? O prêmio. Me lembro quando eu corria e fazia provas e provas. Com 22 anos eu fui campeão dos 400 metros rasos aqui em Campo Grande. Levei o prêmio, a medalha de ouro. Tem em casa guardada até hoje. Mato Grosso todinho, não era dividido de estado ainda. E a gente era muita disciplina para correr. Mas eu lembro que eu corri uma vez no Troféu Bandeirante, todo o Brasil correndo. 400 metros com barreira. Cada tantos metros tinha uma barreira para você pular. E eu correndo. Eram 10 barreiras nos 400 metros. E eu correndo e saindo. E o meu técnico dizendo, vai, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Como Jesus hoje morreu acreditando que você vai vencer essa corrida. Quando chegou na 10ª barreira, para chegar na linha e cruzar, eu bati com o calcanhar esquerdo, a barreira caiu, eu caí, e o que estava atrás de mim me ultrapassou. E eu fiquei ali chorando, porque eu tinha treinado muito, para poder ganhar. E não conquistei o prêmio. Não foi fácil. Então, irmãos, esse texto ele diz, fixando os olhos em Jesus, focando em Jesus. Não tire os olhos em Jesus. Observar como ele foi, como ele fez, o que ele ensina, o que ele te orienta. Quais os seus planos, quais os seus propósitos para a sua vida. E ele quer que você seja um vencedor. Corra de tal maneira que você vai conquistar esse prêmio. Bom, mas nós estamos lendo aqui uma carta aos Hebreus. E o autor, ele está escrevendo aos Hebreus, naquela época. E ele usa essa metáfora, que é nada mais do que nada menos uma comparação de uma corrida, para que eles não desanimassem, para que eles não se embaraçassem, para que eles não se desfalecessem diante dessa corrida e não conseguissem conquistar o seu alvo. E aqui nesse texto tem vários ensinamentos, como nós estamos aqui aprendendo, e eu também, junto com vocês.
É o jovem que corre, é o adolescente que corre, é o ancião que corre. Todos nós estamos numa corrida em direção à Nova Jerusalém. Com certeza muitos vão ficar para trás, isso é natural, né? Se aquele que é bem disciplinado, às vezes numa competição ele fica para trás, você imagina quando você não é. Se você está firme com Jesus, já é complicado, né? Como um atleta de Cristo, imagina quem leva a vida mais ou menos só no domingo, achando que a vida cristã é só domingo, e colocando as outras coisas em primeiro lugar. Como é que vai ser? Então, irmãos, ele fala de uma corrida, ele faz essa comparação representando aqui a vida cristã. Então, esse texto, com esta série de considerações e ensinamentos, foi escrito por alguém que entendia muito bem, profundamente, a respeito da lei e da graça, da lei do Antigo Testamento e da graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem ele foi escrito? Aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus, eles eram descendentes de Abraão. Eles eram lá da cidade de Ur, lá da Mesopotâmia. Então, uns vieram dos judeus, outros dos israelitas, e eles foram sendo evangelizados, foram levando a boa semente ao seu coração. Então, eles, irmãos, professavam um Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão, um único Deus. Mas só que eles, na verdade, não criam na trindade de Deus, como eu e você hoje, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você crê na trindade de Deus hoje? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que Ele pode conduzir a sua vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e todos os dias da vida, sim ou não? Está comigo? Diz amém. Todo dia, não é só no domingo. Ele pode conduzir sua vida todos os dias. E você que é disciplinado, você está com Ele correndo todos os dias. Não é só 5 dias na semana, 6 dias na semana. Então, ele professava um único Deus, mas não cria. Esses hebreus foram aqueles que construíram o templo, aquele templo majestoso, bonito, né? Que eles se gabavam mostrando, querendo mostrar para Jesus, olha só como nós somos religiosos, olha o que nós construímos, olha isso aqui. E depois daquele templo, Jesus falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí não é nada, isso aí daqui a uns dias não vai ficar pedra sobre pedra, vai vir tudo para o chão. E isso aconteceu depois, 70 anos depois de Cristo. Então, esses hebreus aqui, irmãos, eram os hebreus convertidos, que tinham ouvido falar de Jesus, da trindade, da salvação, da graça. Porém, eles estavam sendo ameaçados pelos judeus. Os judeus não se conformavam com a conversão deles, então estava tentando arrastá-los, tirá-los de volta e levá-los de novo para aquela religiosidade de antes. Então estava havendo o quê? Uma perseguição grande na questão doutrinária. Como eles ainda não estavam fortes suficientemente, o autor aos hebreus, observando isso, vem tratá-los, vem fortalecê-los para que eles não se desviem. Então ele estava sendo influenciado por isso. E o autor se preocupa em orientá-los para que eles possam então permanecer firme, para que eles possam então ficar firme na fé, como eu e você hoje temos também essa luta e essa corrida, e permanecemos firmes na nossa fé. Bom, em primeiro lugar, qual era o perigo? O perigo aqui, irmãos, que eles corriam é o mesmo perigo que você corre hoje. É um perigo. Eu vi antigamente aí, faz tempo, uma determinada denominação construiu a Arca do Senhor e fez desfile. Levou até no corpo de bombeiro. Levaram no caminhão do corpo de bombeiro. Acho que vocês lembram. Quem lembra disso? Quem viu? Vocês não viram? Incrível. Eles desfilaram com a arca. Essa arca ainda existe, está dentro desse templo. Ela está lá. Porém, em Jeremias capítulo 13, ele diz lá:
que essa arca não existiria mais, que era a presença de Deus por causa da nova aliança. Não era mais para fazer, não era mais para construir, ela não tinha mais sentido nenhum. Acabou. Ela é do Velho Testamento, Antigo Testamento. E ela está lá dentro. E as pessoas ainda reverenciam ela. E a multidão era assim atrás. E se você bobear, não fosse, estiver fortalecido na fé, você fica caidinho de queixo caído, boca aberta, olhando, querendo talvez tocar naquilo, por causa da fraqueza doutrinária, ou por não dar atenção à palavra de Deus. Então, irmãos, ele estava correndo um perigo como nós estamos correndo um perigo com tantos pregadores que existem aí na televisão. Evangelho da prosperidade, por exemplo. Isso já é uma promessa de Deus para nós aqui, irmãos. Pela fé no Filho de Deus. Essas promessas já é para mim e para você. O pai, quando faz uma promessa para a filha, né, Clínio? Ele não precisa ficar repetindo, não. Ela, no tempo certo, vai falar: papai, o senhor lembra que o senhor fez uma promessa para mim? É uma promessa que ele já fez. É uma promessa que Jesus já fez para mim e para você, que aqueles que seguem a Ele, que andam com Ele, que vivem com Ele, que é disciplinado nele, vai ser abençoado. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus ou não? Aqui, na palavra de Deus. Então qual é o perigo que eles estavam correndo? De serem, irmãos, persuadido, perseguido pelos judeus para retornar ao ritualismo judaico, ou seja, a religião dos seus antepassados, e voltarem, irmão, aquele sistema levítico, ou seja, aquele legalismo sufocante que nem eles conseguiam conduzir direito ou obedecer direito. Por exemplo, os 10 mandamentos. Eles transformaram os 10 mandamentos em 613. Quem conseguia carregar um peso desse? Tornou um peso enorme para eles. Então o autor, aos Hebreus, falou: peraí, eu vou mostrar para vocês algo impressionante. Impressionante. E aí eu lembrei aqui, antes de chegar a esse ponto, eu lembrei da palavra de Jesus, que está lá em João 20:31. Ele diz assim: muitos milagres foram feitos que não estão escritos nesse livro. Porém, estes foram, olha lá, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Então eu pergunto para você: eu preciso ver milagre para me converter? O que eu preciso fazer? Crer na palavra. Crer na palavra. Mas você pode ser curado, você pode ser bênção. Você pode orar e abençoar e curar uma pessoa, como já aconteceu muito nessa igreja. Pessoas com quase um câncer na cabeça foi curada aqui. Mas nós não usamos isso aqui para ganhar as pessoas. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. Então hoje eu, a minha família, a sua família, nós estamos aqui porque a palavra de Deus diz do que Ele é possível para nós. Então o Hebreus, o autor, pegou e mostra para eles o capítulo 11 dos heróis da fé que morreram acreditando na promessa de Jesus. Que os passados, antepassados, né, aqueles homens de fé, morreram sem ver a promessa, né, que viria Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, acima de todos. Eles morreram sem ver e morreram pela fé. E que eles não precisariam mais ficar fazendo sacrifícios e mais sacrifícios para tirar pecados e cumprindo tantas regras que se tornou para eles um peso enorme. Já pensou? Nós colocarmos aqui 613 regras para vocês seguirem? Ou então, só dizer assim, ó, você quer ser um batista? Você vai ter que cumprir os 10 mandamentos. Acabou.
E se você não cumprir os 10 mandamentos, você está no inferno. Quem aqui entraria no reino do céu? Me liga. Quem é capaz de levantar a sua mão e dizer, eu entraria? Ninguém. Porque aquele que pensa em guardar todos os mandamentos e tropeça em um, é culpado do quê? É culpado do quê, irmãos? Quebrar todos. É culpado de quebrar todos. Eu estava ouvindo aí, no Vejam Só, um teólogo, professor, e um pastor também, da Adventista, a qual nós respeitamos demais. Ele disse, a nossa salvação não está na guarda do sábado. Nós respeitamos, nós precisamos descansar. E o outro, respeitando o domingo. Aí a conclusão é que todos os dias são iguais. Uns faz diferença de dias, outros não fazem. Mas todos são importantes para Deus. Mas a conclusão qual é? Tanto um quanto o outro, somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia, irmão, sabe o que é isso? Ele não olha o teu pecado, ele não olha o teu pecado e fica jogando o teu pecado, porque o dia que você se converteu, os seus pecados foram lançados no mais profundo do mar. E ele disse, e eu não me lembrarei mais. E esses aqui judeus, dos sacrifícios levíticos, eles tinham que estar prestando cada dia sacrifícios para tirar pecados, sacrifícios e mais sacrifícios. E não eram purificados. E ainda mais, eles ficavam relembrando pecados do passado. Então, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz, por isso que Cristo veio ao mundo e disse, Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 7. Vou colocar lá para a gente ler. Porque a lei, olha só, porque a lei, qual a lei, irmão? A lei de Deus, dada por Moisés. Tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuadamente oferecem, de ano em ano, isso é todo dia, aperfeiçoar os que chegam a Deus. A lei não conseguiu. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificado os que prestavam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Vamos lá, 5. Versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. 6. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado, morte de touro, morte de cabra, morte de bezerro, morte de ramanda. É isso que Jesus está falando lá em Hebreus. E então eu disse, eis-me aqui, o Senhor Jesus, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Capítulo 10, versículo de número 7. Então eu disse, eu estou aqui, e no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O único sacrifício, o maior sacrifício, sabe para quê? Para purificar o teu coração. E nada pode, irmãos, impedir que Jesus fizesse isso por você, pela sua vida. E para que isso? Para que nós pudéssemos, irmãos, receber do Senhor gratuitamente essa promessa que os hebreus morreram, os homens do capítulo 10, versículo 1, morreram sem conhecer essa promessa. Mas homens de Deus, dos quais o mundo nem era digno, que eu vou falar daqui a pouco. E no capítulo 10, versículo 38, olha o que diz lá, de Hebreus 10, 38. Isto aqui ele escrevendo para esses hebreus que estavam quase se desviando, querendo ser levados pelos judeus, como nós muitas vezes ouvimos determinados pregadores com certas heresias, e a gente começa a querer falsear, e muitos até se afastam da nossa igreja.
por causa de falta de conhecimento, por falta de prestar atenção, por falta de comunhão. 10:38. Mas o meu justo viverá, o que, irmãos? O meu justo viverá pela... Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando. E se ele retroceder da fé, eu não terei prazer nele. Então, qual era esse perigo? Esse desvio, irmão, da questão doutrinária, querendo retroceder, voltar para ir tentando praticar as regras e regras e regras, ou seja, querendo entrar no céu a respeito da tua própria força. Não, porque eu canto aqui no louvor, não, porque eu toco no louvor, não, porque eu sou relator da comissão de finanças, não, porque eu sou, como o irmão Valdir foi lá o tesoureiro muitos anos da igreja, eu mereço o céu, hoje é o filho dele, eu mereço o céu. Ninguém merece o céu. Isso aqui pode, às vezes, até atrapalhar você ir para o céu. Que você fica tão feliz, às vezes, por um cargo na igreja, que você esquece do mundo pecador lá fora. E lembra que Jesus quer você lá fora. Então nós corremos um perigo. É uma bênção, é? Precisamos de vocês? Precisamos. Nós precisamos de todos? Precisamos. Mas é um perigo. Se você falhar nessa questão, o justo viverá pela fé. Agora, em segundo lugar, qual é um outro perigo? É você na sua corrida cristã, perder o foco em Jesus e desfalecer. Se desfalecer nessa corrida, eu não consigo correr, eu não vou chegar lá, eu não consigo, eu não posso ser como o irmão fulano, eu não sou como o ciclano, eu não consigo. Você está fraquejando, você está ficando para trás. Você consegue, porque Jesus consegue para você. É Jesus que está na tua frente, é Jesus, vamos dizer entre aspas, o técnico que está dizendo: vai, Quilim, vai, irmão Pedro, vai, irmão Jefferson, vai, irmão fulano, vai, ciclano, vai, irmão Jair, vai, eu acredito. E você vai em nome de Jesus, porque Ele deu a vida por você. Mas qual é o perigo aqui? Desfalecer nessa corrida. Então ele pega, irmãos, e mostra no capítulo 11, versículo 32, só quero citar aqui uns nomes. Capítulo 11, versículo 32, até o versículo de número 38. O que mais direi? Porque ele estava falando de Noé, estava falando de Abraão, estava falando de Moisés, estava falando de Isaac, Jacó, homens de Deus e muitos outros. E ele diz então aqui: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gedeão, Balaão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os quais pela fé, olha só, irmãos, pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fechando até a boca de leões. Apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos dos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados pelo meio, posto à prova, morto a fio da espada, andaram errantes, vestido de pele de ovelha, de cabra, necessitado, afligido e maltratado. E o último diz: dos quais o mundo não era digno, e errante pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Sabe por quê, irmão? Porque eles criam na promessa da vinda do nosso Senhor Jesus, e pela fé eles não viram, mas eles creram. Quem está comigo, diga amém. Eu falo assim, gente, como pode, né? Você fala do evangelho de uma pessoa,
Você fala do evangelho para uma pessoa e no final você diz assim: você quer aceitar esse Jesus da sua vida? Você quer receber Ele na sua vida? A pessoa fala: eu quero. Meu Deus. E aí a pessoa muda de vida. Ela muda o caráter. Ela muda o gênio. Ela começa a amar. Ela é diferente. Ela mete a mão no bolso e entrega o dízimo aqui. Sabe lá o que é isso? Onde nós temos nosso coração, muitos têm ali. Ela se converte, capaz de meter a mão no bolso, vir aqui, entregar o dízimo. Porque ela ouviu, porque ela creu, porque você testemunhou. Ela acredita nisso. Sem ver nada. Esses homens, irmãos, aqui, que morreram dessa forma como você viu aqui, ó, andar errante, vestido de pé de ovelha, de cabra, necessitado, afligido, maltratado, apedrejado, cerrado pelo meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes. E ficaram firmes porque eles acreditavam que o sumo sacerdote, que Cristo, enviado por Deus, iria recompensá-los. Amém, irmãos? É para aí você hoje permanecermos, irmãos. Não é olhando para a direita ou para a esquerda, quem está ali vazio, se o outro vazio, deixou de vir. Claro, você pode visitar ele, mas você não tem tempo. Claro. Você pode visitar ele, não veio, mas você não está nem aí para ele. Mas não estou dizendo que você tem que olhar para ele para ir para o céu. Você não pode olhar para ele, e porque ele faz isso, você vai fazer. Porque ele deixa de fazer aquilo, você vai deixar. Porque ele não vem, você não. Não, você não vai olhar para ele, você vai olhar para Jesus. Agora, se ele não vê, o que aconteceu com o irmão? Eu vou ligar para ele. Eu vou ajudar ele. Vou ver se ele precisa de mim. Vou ver se ele precisa de um discipulado para doutrinar ele, orientar. O que está acontecendo? Eu e você, todos nós podemos fazer isso. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos fracos às vezes. Fraco. Que nós corremos tanto atrás dos nossos negócios, são importantes, nós sofremos, brigamos até com a mulher, com o filho, sofremos. Mas na vida cristã, eu sou um fracassado. Na corrida cristã, eu estou fracassando. Isso é um perigo. Então veja esses homens. E aí só um exemplozinho, como ele fala de Cristo aqui, eu separei aqui o versículo de número 26, que fala de Moisés. O versículo 24, olha lá. Pela fé Moisés adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amar a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. Andar com o meu povo de Israel, povo simples, pequeno, e deixar toda a beleza do Egito, os palácios, a riqueza, o ouro, ele desprezou isso tudo, irmãos, porque ele contemplava, o que, irmãos? A sua recompensa. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, versículo 26, maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua riqueza. O que é mais importante na sua vida? Eu estou falando para mim também. Meu carro? Minha casa? Teus negócios? Teu dinheiro? Tua mulher? É mais importante do que Jesus? Ela vai um dia partir. Ele vai, teu filho, quantos que foram? Então, irmãos, no versículo 11 ele encerra assim, ó: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu do que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí o versículo 12:1 fala assim: portanto, por quê? Portanto é uma conjunção, ela completa
o que ele vem falando no versículo 11. Portanto, meus queridos irmãos hebreus, então, meus queridos irmãos hebreus, então, o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, irmão, qual é meu apelo hoje aqui? É o apelo do autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas que escreveu, né? Uns acham que foi mais Paulo. Mas qual é a proposta dele para nós hoje? Para que eu e você, irmãos, fiquemos firmes, perseverantes, olhando para Jesus, mesmo em tempo de pandemia, mesmo nas dificuldades. Temos algumas restrições que temos que tomar cuidado? Sim, que não podemos, mas aqui no coração Deus sabe da minha fé, Deus sabe do Deus que eu amo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, e eu estou firme nessa carreira cristã, olhando para Ele. Uma coisa interessante que eu quero dizer para os irmãos, no tabernáculo, e depois do templo, que foi destruído, não existia cadeira para o sacerdote. Interessante, não existia cadeira para o sacerdote. Sabe por quê? Porque todo dia eram centenas de pessoas levando, matando animais de sangue de animais, para tirar pecado. Todos os dias eles não tinham tempo, eles não descansavam. Não tinha. Olha que coisa interessante. Agora, quer uma outra coisa mais interessante ainda, irmãos? Foi quando Jesus, o sumo sacerdote, ele veio em nome de Deus para dar a vida por mim e para você, para dar a vida para mim e para todos nós. E ele morreu no seu sacrifício pelos nossos pecados. O que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Vamos ver o que diz lá. O que diz lá? Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. O sumo sacerdote tinha uma cadeira para ele. Não tinha cadeira para os outros sacerdotes, porque eles não tinham tempo. Mas esse veio e prestou um único. Agora ele por lá tinha um trono, sentado perto de Deus. E ele é o nosso intercessor. E quando você ora para Deus e você glorifica Deus, fala: Deus, que teu Espírito Santo me ajude, que o teu Espírito Santo me ajude, e que o Senhor Jesus interceda por nós, porque Ele é o nosso intercessor. Glória a Deus, irmãos. Ele é o seu intercessor, Ele é o nosso intercessor, e Ele quer que você corra bem. Ele sentou-se à direita de Deus Pai, está lá. Então, irmão, é interessante que depois da morte de Jesus, 70 anos, o templo acabou, a destruição foi total de Jerusalém, e os sacrifícios todos os sacrifícios foram exterminados. Em terceiro lugar, qual o perigo? O perigo de nós nos embaraçarmos com essa vida aqui. Aí eu coloquei aqui, irmão, um filme que eu assisti esses dias, uma moça que perdeu as Olimpíadas de 94, sabe por quê? Ela estava para ganhar, ela tinha esforçado, disciplinada, estava preparada, estava pronta, 1 minuto antes, chamando, 1 minuto, eles não deixam passar 1 minuto. O cadarço dela quebrou. E a turma amarrando, e ela chamando, 30 segundos, e amarrando. Aí ela entrou patinando, amarrando o tênis, o patim. E enquanto ela se apresentava, sabe o que aconteceu? Quebrou o cadarço. E ela perdeu o prêmio que estava esperando por ela. Sabe o que aconteceu? Alguém me ligou, faz 1 ano e 4 meses que eu não vou na igreja. É uma pessoa da Assembleia, mas uma pessoa querida que eu conheço. E sabe o que eu estou sentindo? Eu não estou tendo vontade de ir para a igreja. E não estou tendo vontade de ir. E isso é um perigo. Mas sabe o que acontece?
está ansioso para voltar para o trabalho, está ansioso para abrir seu salão, está ansioso para ganhar dinheiro, está ansioso para adquirir isso, está ansioso para poder ver as coisas, está ansioso para viajar, para vir aqui passar e me ver, está ansioso. E a igreja? Falou isso para mim. Outra coisa que nos atrapalhar, irmãos, coisa que impede, deixa-nos preguiçosos, desanimado, fracassado na correria cristã, e que essas coisas vão se transformando em pecado e pode nos prejudicar diante de Deus, embora 1 João 9 diz lá, se pecarmos, né? Se pecarmos, nós temos alguém que ora, intercede por nós e nos perdoa de todo o nosso pecado. Mas, irmãos, Paulo diz, faça como eu, correndo, não que eu tenha alcançado. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Mas esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não que eu consigo, mas eu estou firme olhando. E é exatamente, irmãos, essas coisas que às vezes nos impede, nos deixa com um peso muito pesado e a gente, sobre os ombros, não deixa a gente carregar. Conversando com os pastores essa semana, uma reunião que nós tivemos, até coloquei aqui. O Israel falou, mas os PG pararam, né? Não, parou, porque até julho nós vamos parar. Está parado, os PGs estão fazendo, os jovens estão fazendo, os adolescentes, alguns aí, né? Através da internet, aí pelas lives, eles estão fazendo aí, né? Através dos vídeos. Mas aí, o pastor falou assim, pois é, né? Mas tem muitos líderes que estão falando que não querem mais ser líder. Nos PG, não querem mais. Falei, como assim? Não quer mais ser líder do PG. Por quê? O que atrapalha? São essas coisas, são os embaraços e o trabalho. E os negócios. E o anseio pelas coisas materiais. Agora deixar. Você que era um líder, você que conduziu um PG, você que está nos ouvindo pela live, e a corrida cristã? Não, fala assim, então vou deixar de comer, vou deixar de trabalhar, vou deixar de ganhar, vou deixar meu emprego, vou deixar de viajar, não, eu vou deixar, eu não quero mais o PG. Falei, não, pastor Reinaldo, em nome de Jesus, pastor Israel, em nome de Jesus, eu sei que essas pessoas vão voltar para a honra e para a glória de Deus quando começar, nós vamos voltar. Que nada nos atrapalhe. Eu vou voltar, eu estou voltando. E para encerrar, irmãos, muitas vezes como crente a gente se envolve com esses negócios da vida. E as coisas do Senhor vão ficando para trás. Pode ser o quê? Cantamos aqui, querendo deixar a família, deixar irmão, deixar isso, aquilo. Tudo isso vai passar. Teu carro vai ficar velho, tua casa vai ficar velha, você vai morrer, vai ficar o dinheiro, tua poupança, tudo vai ficar. Você vai estar na presença de Jesus. Então Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Correr e buscar Ele de todo o vosso coração e não desanimar. Pode ser um colega, pode ser uma namorada que vem atrapalhar, pode ser até mesmo as funções que eu falei aqui da igreja. Pode todas essas coisas tornar em embaraço na carreira cristã. Nós somos seguidores. Se os embaraços aparecerem, lembrem de uma palavra, irmãos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Atrapalha do quê? De servir a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de ser bênção na vida de Deus. Quando os PG voltar, ser bênção no PG. Quando abrir, né, o comércio, quando essa pandemia passar, ser bênção na igreja. Evangelizar, discipular, pregar o evangelho, levar outras pessoas com você, correr de tal maneira, porque o tempo passa. Eu estava pensando em mim, irmãos. Eu cheguei aqui com 44 para 45 anos. Hoje eu estou com 75. O tempo passa. Eu podia ter morrido há um ano atrás. O tempo passa e fica aquela lindeza ali. Como os muitos lindão já foram. Muitas lindonas foram. E o mais triste, quantos pais perderam filhos e passaram e tudo vai passar. Então, irmãos, nada
te atrapalhe na corrida cristã em direção a Jesus. Não perca o foco, olhe para Jesus. Seja bênção no seu trabalho, seja bênção na sua casa, seja bênção na sua família, seja bênção na vida dos seus inimigos. Não olhe aqueles que ficam te criticando isso, aquilo outro. Olhe para Jesus, olhe para esses homens da fé, que foram cerrados pelo meio, presos, foram torturados, mas não perderam a sua fé. Que Deus te abençoe nessa corrida cristã. No estádio muitos correm, mas só um leva o prêmio. Então, meu irmão, corra. Você quer levar o prêmio? Diga sim. Você quer levar o prêmio? Diga comigo, glória a Deus. Eu quero ser um discipulador de Jesus. Quando voltar, fala, pastor, eu estou pronto. Falei para o Reinaldo, sabe o meu prazer? Voltar para o evangelismo, ajudar as pessoas a aprender a evangelizar, ganhar uma alma, discipular uma alma e firme na fé. Não fracasse, irmãos. Então foi isso que o apóstolo levou para os hebreus. Você está querendo voltar a essa religiosidade, aquele legalismo dos levíticos que ninguém suportou carregar. Vocês estão querendo voltar àquelas normas e regras sufocantes, 613. Não, agora vocês têm Jesus. Agora vocês têm Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com vocês. Vocês são livres. Jesus morreu por vocês. Vocês são livres. Não são mais escravos do jugo. Lembra disso, irmãos? Você não é salvo porque vem aqui, mete seu dízimo aqui. Você não é salvo porque você vai lá evangelizar. Você não é salvo porque decorou a Bíblia. Você não é salvo porque você entrega a cesta básica ou faz isso, faz... Não, você é salvo porque ama a Jesus. Glória a Deus ou não? Essas coisas, irmãos, ela vem naturalmente na nossa vida, porque o Espírito Santo é que vai fazer em você. Você vai fazer por amor, por gratidão. É diferente. O justo viverá pela fé. Aí a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. E agora, quero convidar nossos irmãos que vão hoje compartilhar conosco aqui, distribuindo o cálice, a ceia do Senhor, para nós finalizarmos o nosso culto. Cadê o Jair? Cadê a esposa? Emerson, Quilim, e as esposas juntas, submissa. Nunca vi 3 mulheres submissas desse jeito. Vem junto com o marido. Irmãos, louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por todos que têm orado por mim. E eu tenho orado por vocês. Nós temos orado. Falei, Deus me ama tanto, que estava falando para os pastores lá em casa. Aí oramos nesse sentido, que nesse tempo difícil de pandemia, que aconteceu isso comigo, tinha 2 para me acompanhar. Pastor Reinaldo está em casa me vendo, Deus o abençoe. Pastor Israel. Se eles não tivessem, eu não ia abandonar. Eu não ia abandonar, entre aspas, eu não ia deixar. Podia morrer, mas não ia. Como muitos pastores. Eu falo, até Deus nisso foi gracioso na minha vida. Deus abençoe esses pastores. Orem muito por eles. Deus abençoe a sua vida. E aqui, eu não tenho mais palavras, porque vocês sabem que aqui está a promessa que veio desde lá, do comecinho dos tempos. Alguém que sacrificou a vida por você. E hoje você vai participar do corpo, através do pão, que representa o corpo de Cristo, e desse suco de uva, que representa o sangue do Senhor derramado por você. Vale a pena.
colocar todos os dias na presença do Senhor, segunda a segunda. Não tem dias e dias não. Domingo para você descansar, os outros para trabalhar, mas todos os dias devemos estar na presença do Senhor nosso Deus. Usa-me, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Eu vou convidar a tomar a ceia aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão em plena comunhão com a igreja, em plena comunhão com o Senhor. Tenha certeza absoluta da sua salvação, que acreditou nesse sacrifício a participar da ceia nesta noite. Aqueles que vão servir a ceia, eu vou pedir para que fiquem de pé, facilitar para os irmãos que vão servir, e à medida que forem receber, os irmãos vão se assentando, por favor.
palavra de Deus nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Você já foi traído por algum colega, algum amigo? Já foi mais? Duro ou não? Difícil, hein? Jade, mano. Você já foi traído? Como é que você se comporta? Se comportou? Meu Deus. Por isso a gente tem que ser revestido de Deus, irmãos. Porque nós estamos sujeitos a essas coisas. E temos que ser diferentes. Muito diferentes. Paulo diz: somos luzeiros de Cristo. Na noite que foi traído, irmãos, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos colocar em pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus, e agradecer. Pai, se porventura algum pecado em nosso coração, nos perdoe. Se porventura existe alguém que precisamos perdoar, que o Senhor, ó Deus, seja conosco. Porque o Senhor disse: perdoa-lhes como eu perdoo a vós. Se tiver alguém, Senhor Deus, se embaraçado, se estiver alguém com dificuldade para prosseguir nessa carreira desafiadora, mas com um prêmio muito especial lá no final, que o Senhor, a partir desse momento, sare esta vida, cure esta vida, transforme esta vida, lembrando de que quando éramos pecadores, destituídos da graça de Deus, do céu, da presença do Senhor, o Senhor morreu por nós. O Senhor deu a vida lá na cruz do Calvário. Que o Senhor nos agracie com o teu perdão. E neste momento, ó Deus, nós queremos comer esse pão, lembrando deste grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre que beberem, façam sempre que o beberem em memória de mim. Quando ele fala em memória de mim, irmãos, é lembrando desse grande amor que ele tem por cada um de nós, mesmo sendo como nós somos ainda hoje. Tomemos, irmãos, este cálice, agradecido a Deus pelo sumo sacerdote, por Jesus, que hoje está sentado à destra do trono de Deus e também no seu coração. Em nome de Jesus, tomemos este cálice. Eu vou pedir aqui, está mais perto de mim, o irmão Jair, que ore e agradeça a Deus. Te damos graças, Senhor Jesus, por mais essa noite, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença. Viemos aqui adorar-Te, viemos louvar o Teu santo nome, e assim também, ó Deus, viemos aqui participar da ceia do Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque estamos vivos aqui, ó Deus, e cumprindo uma das nossas ordenanças que o Senhor nos deixou, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Amém.
Pode sentar. Que Deus abençoe muito e abençoe seu lar, sua casa, seus filhos e o que Deus tem para fazer na vida de vocês. E vamos, irmãos, eu mandei os irmãos ficar sentar? Eu não mandei? Aqui quem manda sou eu. Fica de pé. Porque nós vamos cantar, meus irmãos, para a honra e glória de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Amém, irmãos? Você vai cantar comigo? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando sempre que vou cantar este hino, irmãos. Eu lembro de culto nas praças que eu fazia quando a gente era jovem. Olha, tem tempo, hein? E aí, a minha esposa estava falando assim, ó. E a gente cantava, e tinha um pregador lá que pregava, né? Segura na mão de Deus. Mas uma outra coisa que eu lembro também, foi quando a minha mãe levantou a mão assim, ó. No desespero que estava a minha casa, uma igrejinha pequenininha, menor do que essa. E eu com 9 aninhos, olhei para trás assim, e vi minha mãe assim, entregando sua vida a Jesus. E naquela hora, Jesus foi lá e crau. Aliás, deixa eu perguntar aqui. Você que está aqui ainda, que não tomou essa decisão ao lado de Jesus, entregando o seu coração a Jesus, mas de verdade, para dizer, Senhor, a partir de agora, eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero recebê-lo no meu coração como meu Senhor, Salvador da minha vida. Se eu sair daquela porta para fora, eu tenho certeza da minha salvação. Se você quer isso, levante a sua mão aí onde você está. Não fica com vergonha não. E não fica acanhado que ninguém vai pedir seu dinheiro não. Nós queremos sua mão. E nem pedir seus bens. E nem pedir nada. Só que você aceite a Jesus. E Jesus vai pegar na sua mão, nesse momento agora, e nunca mais vai deixar. Você quer isso para a tua vida? Levanta a sua mão aí onde você está. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos cantar? Segura na mão de Deus e vai? Vamos lá. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Só a igreja cante, segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Vamos orar, irmãos. O que você quiser colocar na presença de Deus agora, coloque. Com a sua dificuldade no momento que está acontecendo. Seja qual for. O Senhor nos dá essa liberdade de colocarmos nossas lutas, nossas provações, nossas enfermidades, nossas imperfeições, nossa fraqueza. Alguém que está doente, alguém que está acometido esse Covid, dos seus familiares internados, coloque na presença de Deus. Temos colegas pastores que estão internados. Quantas vidas que estão aí. Como falamos na última vez, é um inimigo invisível que está lá fora, que a gente não sabe, ou está dentro. Mas nenhuma praga chegará à tua tenda, se não for pela vontade de Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Diz para Deus a sua necessidade. Se é um problema físico, seja qual for esse problema, qual for a sua dificuldade, Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina a não cessarmos nas nossas orações e orando em todos os momentos, orando em todo o tempo, em qualquer lugar, onde for, estamos colocando diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa adoração, e as nossas dificuldades, mas acima de tudo, a Deus, colocando diante do Senhor o desejo que nós temos de prosseguir nesta corrida de fé para conquistar o prêmio. Esteja abençoando esta petição, esteja abençoando este rogo nesse momento, esteja, Senhor Deus, curando, libertando as vidas que estão sendo colocadas no Teu altar, a Tua santa proteção, porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro presente em todos os momentos. Que a Tua graça, o Teu amor consolador e a Tua cura recaia sobre cada um. E também, ó Deus, obrigado por essa oportunidade de poder louvar, Te adorar nesta noite aqui neste lugar. Que o Senhor nos dê essa graça de podermos estar aqui o tempo que o Senhor desejar. Que as nossas vidas existam para o Teu louvor e para a Tua glória. Derrame, ó Deus, a Tua cura, no nome de Jesus. Derrame a Tua graça, Senhor. Derrame uma porção do Teu Espírito Santo, do Teu poder, para que o Teu povo faça diferença lá fora, para que o Teu povo seja essa luz lá fora. Liberte,
que eles saiam daqui, ó Deus, melhor do que entraram, que saiam glorificando, exaltando, acreditando, Senhor, que o milagre será realizado, a cura será restaurada, e que nós sejamos fortalecidos, que sejamos corredores disciplinados, doutrinados, para conquistarmos o prêmio. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Deus, e na unção do Teu Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe e uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti.